bispo Valdivino, que vai ser o preletor dessa noite, para trazer o maná do céu para nossas vidas. Amém? Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos orar pela vida dele. Estenda suas mãos para cá, abençoe a vida deste servo de Deus, porque eu creio que Deus tem uma palavra para você através da vida deste vaso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença a vida do bispo Valdivino, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo o use, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E que a Tua palavra, Pai, seja como semente, Senhor, em terra fértil nos corações de cada um de nós, Pai. E que tudo, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar ocupando aqui essa tribuna, esse púlpito, para compartilharmos a palavra do Senhor com a igreja nessa noite. Mas antes de nós entrarmos propriamente aqui na palavra, eu quero avisar os irmãos que deram o nome para fazer a matrícula para o nosso seminário, que vai estar começando, retornando às aulas, dia 6 da manhã a 8. Então, essa semana, você tem de prazo ainda para você efetivar a sua matrícula, tá? Essa semana estaremos formando os grupos do WhatsApp, aonde vocês estarão recebendo também os materiais nesses grupos. Então, nos procure, entre em contato essa semana, para que você possa concluir a sua matrícula e no dia 6 nós estarmos retornando às nossas aulas, amém? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, um texto muito bem conhecido por todos nós, mas eu quero meditar com vocês nesta noite, nesse texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Até aí. Esse texto, irmãos, ele, apesar de ser muito conhecido por nós, pela igreja, nós precisamos colocar ele em prática, né? Precisamos fazer uso dele nas nossas vidas, mas na prática. E essa noite eu quero estar falando sobre a missão da igreja, porque esse texto, ele traz esta missão da igreja, que eu costumo chamar de missão tríplice da igreja. Eu quero caminhar por alguns textos também, desde o Antigo Testamento, até chegarmos na conclusão. E ao final, nós estaremos fazendo uma grande convocação para toda a igreja, para todo aquele que já recebeu Jesus como Salvador da sua vida, para todo aquele que já faz parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? Esse texto nós vemos pelo menos, né, 3 coisas bastante importantes nele. Primeiro, que Jesus ele está concluindo a sua própria missão, a missão que ele recebeu do Pai, a missão que ele recebeu de Deus, ele estava aqui agora concluindo, e ao concluir ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando Jesus faz essa declaração, claro que aqui ele está se colocando como o segundo Adão, o homem ideal de Deus, aquele que veio sem pecado, que viveu uma vida sem pecado e que agora ele estava concluindo o plano designado por Deus,
de vir nessa terra, morrer no meu e no seu lugar. O primeiro Adão falhou. Esse segundo Adão, que é Cristo, ele não falhou. Ele veio agora cumprir aquela sentença que Deus havia dado para Adão lá no Éden, quando ele pecou. Nós vamos passar por isso também. A segunda coisa que nós podemos ver aqui nesse momento, também nesse texto, é a transição de autoridade. Uma transição aqui de autoridade. Como Jesus, ele estava concluindo a sua missão, ele agora diz para os seus discípulos, para os apóstolos, né, que ele havia recebido todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E então, com esta autoridade que ele recebeu, o que ele está fazendo como um dos seus últimos atos aqui na terra, antes de ir para o céu? Ele estava então convocando os apóstolos, os discípulos, e ele estava delegando para eles essa autoridade. Apóstolos e discípulos, sabemos que logo em seguida, depois do Pentecoste, nós temos então a igreja. Jesus estava então delegando esta autoridade à igreja. O poder, todo o poder, ele tem nas suas mãos, mas ele instituiu a igreja. Ele, através dos seus apóstolos, através dos discípulos, então nasceu a igreja, formou-se a igreja, e ele estava delegando esta autoridade à sua igreja. E a terceira coisa que nós poderíamos ver aqui nesse texto também, é da missão tríplice da igreja, que é fazer discípulo, batizar e ensinar. Fazer discípulo, batizar e ensinar. Você pode repetir comigo? Fazer discípulo, batizar e ensinar. Essa é a maior missão da igreja. Ainda que nós sabemos que a igreja, ela se incumbe de fazer muitas outras atividades, mas todas as outras atividades em que nós, como igreja, como povo de Deus, nos envolvemos, elas não podem ter maior prioridade do que esses 3 pontos: fazer discípulo, batizar e ensinar. Fazer discípulo, quando nós conquistamos as pessoas através da mensagem do Evangelho, quando nós convidamos as pessoas para ouvir as boas novas do Evangelho. Isso é fazer discípulo. E depois que essas pessoas, então, ouvem a palavra do Evangelho, nesta palavra tem o poder do Espírito Santo. O poder que Jesus, então, outorgou à sua igreja. E esse poder é o poder para converter o coração dessa pessoa. Aqui está a parte de Deus. A nossa parte é pregar o Evangelho. A parte de Deus é convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Amém? Nesse momento, então, Deus abre o coração dessa pessoa e ela recebe Jesus como o seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o que a igreja então faz? A igreja leva ela ao batismo, nas águas. Ela passa então por essa ordenança do batismo nas águas, para ela ser integrada agora no corpo da igreja. E depois disso, a terceira coisa é ensinar. Depois disso, a igreja, nós temos a incumbência nessa missão tríplice de Jesus, depois que discipulamos, conquistamos seguidores para o Senhor, depois que ela foi batizada, então integrada na igreja, agora ela precisa receber os ensinamentos de Jesus. Ela precisa receber as instruções da palavra de Deus. Para quê? Para que também ela possa ir fazer discípulo, batizar e também ensinar. Amém? Assim essa palavra chegou até nós. Assim o Evangelho chegou até nós. Por isso nós não temos outra missão mais importante do que essa, de fazer discípulo, de batizar e de ensinar. Essa missão ela é tão importante
que você encontra ela nos 4 evangelhos. Eu coloquei aqui em Mateus 28, que é o texto que nós lemos, ele diz, ide e fazei discípulos. Em Lucas 24, 47, diz que em seu nome pregasse o arrependimento. Em Marcos 16, verso 15, disse, ide e pregai. Em João 20, 21, diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ainda esta mesma mensagem tríplice, ela é repetida também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Logo em seguida, no Novo Testamento, nós vemos então, nas cartas, nós vemos essa missão sendo colocada em prática. Nós vemos os apóstolos, os discípulos, aqueles que iam se convertendo, no livro de Atos dos Apóstolos, as igrejas sendo plantadas, depois Paulo instruindo as igrejas através das cartas, escrevendo para essas cartas, né? Hoje de manhã estudamos uma dessas cartas, onde Paulo estava ensinando a Timóteo, ensinando os obreiros, formando ali aquela igreja, aquela comunidade, para quê? Para que esta comunidade pudesse também dar continuidade nesta mesma ordem, desta missão que Jesus delegou para a sua igreja, amém? Aleluias. O que nós percebemos aqui, irmãos, que nós, como igreja, nós precisamos nos inteirar desta missão. A igreja não é um lugar aonde nós devamos ir frequentá-las nos dias de culto para ouvir pregações. A igreja, que somos nós vamos para a igreja para nos revestirmos do poder do Senhor. Nós vamos para a igreja para receber instruções da palavra do Senhor e depois sairmos lá para fora e fazer o que Jesus diz para a sua igreja fazer discípulo, batizar e ensinar. Alguém está me entendendo? Amém? Então, irmãos, esta é a missão da igreja. Eu quero agora voltar um pouco lá atrás, onde todo esse processo começou, até chegar em nossos dias. Eu sei que a maioria sabe, conhece, mas essa mensagem sobre esta missão da igreja, ela precisa ser constantemente lembrada e renovada na mente de todo cristão, para que nós não venhamos nos distrair com outras coisas, para que outras coisas não venham tomar o lugar desta missão que é a mais importante da igreja na face da terra. Aleluias! E para isso eu quero então voltar com você lá quando Deus criou Adão. Quando Deus cria Adão, Ele cria o primeiro casal com autodeterminação. Ou seja, Deus criou Adão e Eva, e todos nós, com a característica de ter condições de escolher. Autodeterminação, poder de autodeterminar o que eu quero para a minha vida, né? Poder de saber escolher. E quando Deus deu essa característica para o homem, Ele deu então uma certa liberdade para que o homem pudesse ter também uma certa independência. Porque nós não somos independentes de Deus e nós não somos também totalmente livres de Deus. Não, a nossa liberdade ela é condicional, ela tem uma condição imposta pelo próprio Deus. E a exemplo disso nós vemos no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, quando Deus diz então para esse casal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Se Adão não tivesse capacidade de discernir o bem e o mal, de conhecer, né, o que era a vontade de Deus, o que era uma ordem de Deus, Deus não iria depois cobrar isso dele. Mas o que Adão fez? Ele e Eva, eles escolheram desobedecer. Eles comeram, eles tomaram a decisão deliberada de não ouvir a voz de Deus. E comeram então do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 3, verso 6, diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, houve uma escolha. Aqui, claro, a serpente, nós sabemos, é uma linguagem figurada de Satanás. Querendo ou não, ele foi enganado, mas a decisão última era dele. Ele teria esse poder de escolha, e ele escolheu, ele e Eva escolheram. Como eles escolheram ouvir a voz de Satanás e desobedecer a voz de Deus, começa então a ser desencadeado uma série de maldições. Começa a ser desencadeado agora a sentença de Deus, que Deus havia dito: olha, certamente você morrerá. E a primeira coisa que nós vemos é quando Deus, ele olha para a serpente e diz que ela seria ferida na sua cabeça. A serpente, entenda, diabo, Satanás. E nesse próprio texto, Deus diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Mas ao mesmo tempo, esse que nasceria da semente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, já é a primeira promessa de Deus para resgatar esse homem que já havia caído em pecado, entrado agora em miséria. Já é a primeira profecia da vinda do Senhor Jesus. A da semente da mulher, ou seja, Cristo, ele viria para derrotar Satanás e também para resgatar o homem da maldição. Consequência de quando Adão toma deliberadamente a sua decisão de desobedecer a Deus, comer do fruto que Deus havia dito para ele não comer, foi expulso do Éden. Perdeu o lugar de delícia, perdeu a comunhão com Deus. A comunhão com Deus transmitia vida. A comunhão com Deus é que dava a vida eterna para o homem. O homem não tem e não tinha a vida eterna em si. A vida eterna que Adão tinha e que nós vamos também ter, vamos completar ela em nós, é porque Deus compartilha da eternidade dele conosco, amém? É de Deus que vem essa eternidade. Mas Adão, o que acontece? Naquele momento, ele perdeu essa eternidade. E todos que viriam nascer depois desse casal, também já nasceria com essa tendência para o pecado, e já nasceria também com essa sentença de morte decretada sobre eles. E mais, a natureza do pecado, ela agora veio fazer parte da vida de todos nós. A natureza do pecado faz parte de nós. Tanto que nós percebemos que o pecado, ou a desobediência a Deus, foi algo tão grave, tão sério, que não dá para nós entrarmos em detalhe em uma pregação, mas nós podemos ver no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, verso 5, o pecado já tomando uma forma descomunal. A palavra do Senhor diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O pecado, irmãos, o afastamento de Deus, ele nos leva a essa natureza pecaminosa, nos leva a afastar de Deus, nos leva a gostar de coisas que nos prejudicam,
nos leva a fazer mal para nós mesmos e também para os nossos semelhantes. Essa é essa natureza da desobediência que Adão escolheu. E, consequentemente, como nós somos seus descendentes, essa natureza pecaminosa, ela veio também passando de geração em geração até chegar em nós. Porém, o que nós vamos ver em toda a Bíblia? O plano que Deus desenvolveu. O plano que Deus preparou para resgatar esse homem que havia se perdido. É claro que na mente de Deus, ele já sabia de tudo, ele já tinha tudo preparado, nada pegou Deus de surpresa. E como o pecado havia generalizado, já logo no capítulo 6, nós vemos um pouco à frente, Deus dizendo assim, no 6, 7, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. O primeiro juízo de Deus, para cumprir a sentença que ele diz, certamente morrerá, foi o dilúvio. Essa primeira geração que Deus criou, morreu todos, exceto as 8 pessoas que estavam na arca com Noé. Deus ainda abriu esta oportunidade para quem quisesse ouvir a mensagem que estava sendo anunciada por Noé, que Deus iria enviar o dilúvio, que Deus iria enviar um juízo para destruir aquela humanidade, porque o pecado já havia proliferado de maneira exacerbada, e Deus não iria permitir isso. E a história nós sabemos então, que só sobreviveu 8 pessoas ali, daquela primeira geração. Passado isso, nós vamos encontrar no capítulo 12, a chamada de Abraão. Deus agora começa a construir a história que ele disse, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E no capítulo 12 de Gênesis, verso 1 a 3, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, entenda, todas as nações da terra. Aqui, nessa chamada de Abraão, nós encontramos as seguintes promessas. Tornar Abraão uma nação, que seria Israel, o povo judeu. Deus promete dar para Abraão uma terra, que é Canaã, aonde iria estar sendo constituída esta nação, e ele teria uma grande descendência, e que por essa descendência, ou por esse descendente que viria dele, seria abençoado todas as nações da terra. Entenda, Cristo que viria como descendente de Abraão para abençoar toda a terra. Agora, como resumo, eu quero, porque é muita coisa que eu tenho que falar. Em resumo, nós temos então no livro de Gênesis, a promessa da semente da mulher. Nós temos a chamada de Abraão, a semente de Abraão viria então a Cristo, que viria através da semente de Abraão. Através da bênção de Jacó, também no final do livro de Gênesis, nós encontramos que agora, dos descendentes de Abraão, que veio da semente da mulher, agora já é escolhido uma tribo, a tribo de Judá. Agora Deus vai afunilando a sua história, Deus vai conduzindo a história para onde Ele quer. Quando nós entramos no livro de Êxodo, nós encontramos então a chamada de Moisés, nós encontramos a entrega da lei, nós encontramos também a preparação para a nação. Deus não fez a promessa para Abraão, que ele seria uma grande nação, que ele teria uma terra. Então agora, mais de 500 anos depois, Deus começa de novo fazer o relógio andar dentro dessa promessa. Israel então, agora já é uma multidão, os descendentes de Abraão são milhares de pessoas, e Moisés conduz esse povo para Canaã. Em Josué, no livro de Josué, eles tomam posse dessa terra. Em 2 Samuel,
da família de Davi, Deus diz que da família dele viria o Messias. Aleluia. Você está entendendo como que Deus vai conduzindo a história? Lá da semente da mulher, depois chamada de Abraão, depois a tribo de Judá, agora já a família de Davi foi escolhida para que através da sua descendência viesse então o Messias. E Deus, o que ele fez? Ele construiu. Se você pega essa história em linha reta, você vê que o plano de Deus é perfeito, que o plano de Deus para resgate do homem, para restaurar o homem, é um plano que foi arquitetado lá no céu, que foi planejado lá no céu, e ele é maravilhoso. Por quê? Porque nesse plano estava escrito o meu nome e o seu nome, amém? Aleluia. Nesse plano estava incluído nós aqui no século 21, nós estávamos incluídos, glórias a Deus. E Deus, depois de séculos da descendência desta mulher, nós vamos encontrar agora a coisa afunilando mais ainda. Em Lucas capítulo 1, verso 31 e 33 diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluias. Aqui já é Cristo nascendo. Agora a semente da mulher que Deus havia dito está chegando, ele está entrando agora na nossa atmosfera, ele está chegando aqui na terra, o plano de Deus está se aproximando. Lucas 2:11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Lucas 1:29 ainda diz: no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso ouvir um amém? Aleluias. É Cristo chegando para salvar aqueles que havia se perdido por causa do pecado de Adão. Aleluias. E depois que Jesus então nasce, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa agora a formar os seus discípulos. Ele começa a preparar pessoas, homens e mulheres, para que pudesse serem incumbidos desta missão. Jesus, ele vai fazer a parte mais difícil, porque ele vai morrer na cruz do Calvário. Jesus vai morrer no nosso lugar. Jesus vai ser o sacrifício aceitável diante de Deus, porque não adiantava eu e nem você morrer, porque teria que ser morto como sacrifício a Deus, alguém que nunca houvesse pecado. E ele então começa a preparar os seus discípulos. Lucas 23:46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus então, ele conclui a sua parte na obra, nesta missão. Ele conclui a parte que ele tinha nesta missão. Eu acho interessante aqui em João, a palavra do Senhor ainda diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, ou seja, aquilo que Deus havia planejado, Jesus então agora concluiu a sua parte na missão. João 19:36 diz: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Você está entendendo, irmãos? Como que Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto. Deus, ele tem algo determinado. A sentença de morte final, o plano final de Deus vai chegar. O momento que nós estamos passando é o momento da igreja, é o momento em que nós temos uma missão, e é essa missão que eu quero mostrar para todos nós. Só que quando Jesus morre, ele não podia ficar morto. E o que acontece? Nós vamos ver Lucas 24:46, que diz assim: e disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo
padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Marcos 16:6 diz: ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. E Lucas 24:6 e 7, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E Lucas 24:44, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aleluias. A Bíblia, irmãos, ela só tem uma história. Sabe qual é a história? A história do resgate do homem. A história do resgate do ser humano. Deus preparou, Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, Deus deu autodeterminação para ele. O diabo veio para tentar sabotar o plano de Deus, mas Deus não quis deixar. Deus já tinha tudo preparado para que todo o seu projeto pudesse ser concluído, amém? E ele está concluindo, e ele está fazendo isso. Agora Jesus, o que ele vai fazer? Quando Jesus ressuscita, antes dele ir embora, as suas últimas palavras, ele vai agora comissionar aqueles que ele preparou. Ele vai agora passar esta mensagem, essa missão, ele vai transferir esta missão para aquelas pessoas que ele preparou, os apóstolos e os discípulos. No capítulo 20 e 21 de João diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Lucas 24:47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E Lucas 24:49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Marcos 16:15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o texto que nós lemos, que é o clássico: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Irmãos, esse texto que nós lemos de Mateus 28, ele tem que fazer sentido quando nós entendemos a história, quando nós compreendemos toda a história, toda a trajetória dessa história, dessa missão, e que essa missão, ela foi entregue para Jesus. Jesus fez a parte dele, e ele instituiu a igreja, levantou os seus discípulos, os comissionou e entregou essa missão para eles. E esta missão, então, através deles, chegou até nós, foi passando de geração em geração. Hoje é a nossa vez de fazermos parte desta missão, aleluia. Hoje é o momento nosso, a igreja do século 21, de assumir a responsabilidade nesta missão. E Jesus ainda vai dizer para os seus discípulos, né? Vocês não vão sozinhos, eu vou enviar o poder do Espírito Santo sobre vocês. Vocês não ficarão sozinhos, esperem até que vocês sejam revestidos do poder do alto, aleluia. É aí que nós encontramos, irmãos, algo que nos deixa confusos, perplexos, que é um plano de Deus, um Deus perfeito, Deus maravilhoso, mas Ele conta com o homem, a sua criatura imperfeita que somos nós, fracos que somos nós, né? Mas Ele conta conosco, Ele quer que nós assumamos esta parte. Deus confiou em nós, confiou na sua igreja, que a sua igreja pudesse levar esta mensagem, amém? Pudesse dar continuidade nesse projeto do Senhor. E prosseguindo, diz assim: os discípulos então são cheios agora desse Espírito Santo da promessa. Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E depois que aconteceu isso, Pedro, ele é o primeiro a colocar em prática esta missão. No verso 38 diz:
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o capítulo 2, verso 40 e 42, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, olha que coisa perfeita. Pedro aqui, ele coloca em prática, ele prega, e quando ele prega o arrependimento, e quando as pessoas aceitam o arrependimento, elas se arrependem dos seus pecados, o texto diz que logo então eles se batizaram, e depois que eles se batizaram, o que Pedro diz? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aleluia! Recebiam o ensinamento, porque a missão é: fazei discípulo, batizai e ensinai. Fazei discípulo, batizai e ensinai, até chegar nos nossos dias. Aleluias. Os que aceitaram foram batizados. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 4.000 almas. Melhor dizendo, 3.000 almas. E os que foram então batizados, eles estavam sendo ensinados. O texto aí nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você pode dar um glórias a Deus? Aleluias. Irmãos, isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Fazer a missão que Ele entregou para a sua igreja fazer. Assumir parte nesta missão. Nós fomos salvos. Nós fomos restaurados. Nós fomos libertos. Para quê? Para fazer parte desta missão, para assumirmos esta missão, aleluia. Assim como a igreja no passado assumiram esta missão, e essa mensagem então pôde chegar até nós, agora somos nós. Então entenda, você não foi salvo só para ficar na igreja escutando pregação e cantando, você foi salvo para você fazer parte da missão do Senhor. Deus deu para todos nós uma responsabilidade, a responsabilidade da missão do Senhor. Caminhando aqui para uma conclusão, e que eu quero ressaltar duas coisas nessa conclusão. Primeiro, que você entenda, Jesus então ele veio ao mundo para resgatar o homem do seu pecado. Jesus ele preparou seus discípulos para assumir uma grande missão, que é essa que nós estamos falando. Jesus ele morreu na cruz como sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Jesus ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Jesus ainda ele outorgou esse poder que ele recebeu para a sua igreja, para os apóstolos, para os discípulos. E Jesus entrega esta missão também para os seus discípulos, que é a igreja, entendamos, é a igreja. E Jesus o que faz? Depois que ele cumpre, que ele diz está consumado, ele volta para o céu. Ele volta para o lugar de onde ele veio. Ele nasceu através de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele não era dessa terra. Jesus, ele se fez carne para morrer no nosso lugar. Ele se fez carne para que a sentença que Deus havia determinado cumprisse nele, e assim Deus pudesse então nos resgatar dessa sentença maldita. Jesus então ele envia o seu Espírito Santo sobre os discípulos, e os seus discípulos então agora cheios de poder, ele sai fazendo discípulo, batizando e ensinando, aleluias. Irmãos, essa missão, ela tem que estar muito clara na nossa mente, muito clara na nossa cabeça. Nós não podemos esquecer disso, e nós precisamos saber, primeiro de tudo ainda, que tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, tudo que os discípulos fizeram, tudo que a igreja primitiva fez, foi em prol da missão. A missão de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, onde vai concluir, é esta única missão. E que agora, nós como comissionados a fazer esta missão,
Nós precisamos assumir esta missão nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluias, glórias a Deus. Missão de salvação, missão de resgate, missão de libertação. E a segunda coisa que nós precisamos saber é que essa missão, ela não pode parar. Que a vida da igreja, irmão, o que justifica a existência da igreja é a igreja fazer esta missão. É a igreja caminhar por esta missão. Se a igreja desviar desse compromisso que ela foi comissionada, a igreja não tem sentido. Aliás, não é nem igreja. Porque a igreja, ela só é igreja quando ela está ligada em Cristo, que é o cabeça dela. Então toda a autoridade provém dele para o corpo que somos nós. E nós então executamos essa missão. Aleluia! Glórias a Deus. Então eu faço, irmãos, 2 convites essa noite. Eu quero fazer 2 convites. Primeiro, e duas advertências. Se você ainda não é salvo, hoje você pode ser. Se você não sabia que os seus pecados poderiam ser perdoados, hoje você está sabendo. Hoje você sabe que não importa quanto você tenha pecado, o que você tenha feito, Cristo morreu por você. E mais, você precisa saber, você não consegue mudar a si mesmo. Quem transforma as nossas vidas é o Senhor Jesus. É o Espírito de Deus agindo na nossa vida. Então, o primeiro convite, se você não aceitou Jesus, você precisa aceitar. Você precisa entender que todo esse processo, toda essa trajetória dessa história, é para que você hoje pudesse entender o que Cristo fez. E você então colocar a sua fé e a sua esperança nele. Dizendo, eu o aceito como meu Salvador. É muito fácil, você recebe com confiança que Cristo fez isso para resgatar você no pecado. Quem crê, levante a sua mão. Aleluias. É isso que ele fez, irmãos. Por isso eu costumo dizer que é uma ignorância muito grande alguém ir para o inferno e rejeitar uma mensagem tão sublime como essa do Evangelho. Aleluias. Então, portanto, nós vamos te convidar. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, se você agora entendeu que toda a história da Bíblia é por causa de você, mas não adianta você só saber, você tem que se compromissar com Ele. Você tem que aceitá-lo como Salvador da sua vida. Você tem que colocar a sua fé e a sua esperança nele. Aleluias. E o segundo convite, na verdade, é uma ordem de Jesus e uma convocação da IDB Central hoje. Assim como Jesus fez a sua convocação lá há mais de 2000 anos atrás, hoje, irmãos, muitos aqui na igreja sabem que a igreja local está trabalhando num projeto também chamado ID. Amém? Quem sabe disso? Amém? Aleluias. Ontem aqui teve uma grande festa, uma grande alegria, porque foi colocado mais uma marcha, mais um trabalho sendo executado nesta missão. E hoje eu quero fazer aqui uma convocação para você, porque assim como Jesus convocou toda a igreja lá no passado, a IDB Central, ela faz repercutir esta mesma mensagem hoje, no século 21, hoje no dia 29 de janeiro de 2023, amém? Eu quero para isso convidar o pastor Quirino, convidar os pastores que faz parte do ID, que estão ajudando no trabalho do ID, que nós estamos desde o ano passado. Eu quero convidar que você venha aqui à frente. Aleluias. E eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você fique atento o que Deus vai estar falando no seu coração. Aleluias. A igreja central, irmãos, ela está imbuída nessa tarefa, desta missão, de fazer discípulos, de batizar e de ensinar. É muito trabalho. Jesus disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas hoje nós queremos fazer uma convocação. Essa convocação sob a ordenança geral do bispo Quirino,
de todos os pastores que estão imbuídos, de todos os obreiros que estão imbuídos neste trabalho. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluias. Coloca de pé, igreja, por favor. Aleluias. Ser salvo é maravilhoso. Recebermos a salvação é maravilhosa. É algo sublime, mas não podemos parar aí. Nós temos que fazer alguma coisa. E para isso eu coloquei aqui uma reflexão. E preste atenção nessa reflexão. Após sabermos dessa trajetória do plano de Deus para resgatar toda a humanidade do pecado, após sabermos que tantas pessoas foram chamadas e levantadas nessa história para a execução dessa missão, após sabermos que Jesus assumiu a parte mais difícil da missão, após sabermos que os apóstolos e discípulos entregaram suas vidas na realização dessa missão, após sabermos como a igreja primitiva assumiu corajosamente seu papel naquele momento da história para cumprir a missão recebida, após sabermos como homens e mulheres se dedicaram no decorrer da história para que a missão entregue à igreja não parasse, após essa missão ter nos alcançado a cada um de nós, após termos sido libertos, salvos pela graça de Deus, que enviou seu único filho para morrer pelos nossos pecados, após termos sido acolhidos por uma igreja local que cuidou de nós, que nos ensinou e nos ajudou a firmar nos caminhos do Senhor, após sabermos que não existe outro caminho que possa salvar a vida de toda a humanidade, a igreja de Deus Central em Trindade te chama para assumir seu compromisso nessa missão. Amém. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus. Aleluias. E com essa finalidade é que a IDB Central tem gerado um grande plano estratégico de trabalho chamado ID. E sabendo que essa é a grande missão que Jesus entregou à sua igreja, a IDB Central convoca todos os seus membros, pastores, líderes e obreiros para firmemente formarmos uma grande aliança de compromisso com o reino de Deus, para unirmos todas as nossas forças, talentos, conhecimento, recursos financeiros e disposição para que a missão do ID seja efetivamente colocada em prática por cada um de nós. Aleluias. E o apelo então que nós fazemos aqui, representando toda essa igreja, esse trabalho que está sendo elaborado, esse trabalho que está sendo planejado, irmãos, esse trabalho é para incluir você, é para incluir você nessa missão que o Senhor entregou para toda a igreja, de fazer discípulo, de batizar e de continuar ensinando. E como eu disse, o primeiro convite é para aquele que ainda não aceitou Jesus, mas entendendo hoje que Jesus morreu por você, entendendo hoje que toda essa trajetória foi para salvar a sua vida, eu pergunto, tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Ele hoje, que quer fazer esse compromisso com o Senhor? A mensagem foi pregada, a palavra foi anunciada, nós estamos aqui fazendo discipulando, ministrando as boas novas. Tem alguém que as boas novas tocou no seu coração? E você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão. É de graça, não paga nada, não paga nada. Aleluia, Cristo morreu para isso, para nós fazermos este apelo a todas as pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem esta palavra. Se você quer receber, levante a sua mão. Aleluias. E o segundo convite, irmãos, esse segundo convite é para que você venha assumir a sua parte nesta missão. Venha assumir o seu compromisso nesta missão. Quem já está compromissado, já está fazendo o processo desse trabalho estratégico que a igreja está começando, irmãos. Nós, os pastores, fomos os primeiros a fazer todas as lições que foram feitas aqui ontem. Ficamos mais de 3 meses passando lição por lição, porque nós não queremos delegar algo para outros fazer que nós mesmos não fizemos antes, assim como Jesus fez. Por isso ontem foi
dado o início aqui nesse projeto. E hoje nós queremos fazer, irmãos, esta convocação de compromisso, para você se compromissar com a missão da igreja de fazer discípulo, de batizar e de ensinar. Aleluias. Eu vou pedir o bispo Quirino para fazer esta oração. E você, meu irmão, tome essa decisão. A igreja, como eu disse, a parte perfeita é Deus, a parte imperfeita somos nós. Mas Ele contou com a nossa imperfeição. E nós não podemos ficar alheio a tantas pessoas que morrem, que estão lá fora, sem saber que existe esta história de salvação para elas. Para isso, nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo discípulos, batizando, ensinando, para que essas pessoas continuem multiplicando esta missão. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma grande salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra o seu coração nesse momento, e nós vamos orar. E nesta oração, irmãos, esta oração é para você se entregar a esta missão. Esta oração é para você se render a esta missão, para você colocar no seu coração e dizer: pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Igreja Central. Pode contar comigo, Bispo Quirino. Pode contar comigo, liderança. É isso que a igreja precisa, estar unida. Vamos orar então. Quem quer receber esta oração? Amém? Bispo Quirino, por favor. Levante as suas mãos. Pai bondoso, te louvamos pela sua palavra, pelo ensinamento que recebemos nessa noite. Que esta palavra possa gerar em nós ânimo, coragem, disposição, poder para te servir, te louvar, te engrandecer e fazer, ó Pai, nesta terra a sua vontade. Pai bondoso, nesta hora eu intercedo pelos pastores, pela liderança, pela igreja, por todas as pessoas que podem conosco fazer parte desse projeto. Meu Deus, não é pela força, mas é pelo teu Espírito. E se o Senhor opera, ninguém pode impedir, porque as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, e as que o Senhor fecha, ninguém abre. Nesta hora, meu Deus, nós invocamos a tua graça, a tua bênção, ó Deus, que é a visão do reino, a visão do ide, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Meu Deus, a missão de pregar, de anunciar, de ensinar é responsabilidade nossa. Pai, venha nos dar poder, graça, para fazermos essa obra, podermos pregar com ousadia, pregar com entusiasmo, pregar com alegria, falar do seu amor, do nome de Jesus Cristo, que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós invocamos as tuas bênçãos, te pedimos e declaramos vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, a igreja trabalha com equipes. Até o carro que você tem, ele é composto de equipes. Tem os pneus, tem o motor, no motor tem as velas, no motor tem a bateria que dá a energia, tem água, tem óleo, tem tantas coisas. Pastor Pedro Marim estavam lá de carro e alguém levantou
o capô, ele olhou e falou, mas precisa desse tanto de cipó, que são os fios, tantos fios, tira um fio daquele, desliga uma vela daquela, o carro não tem a mesma força, não tem como andar do mesmo jeito quando todas estão conectadas. A igreja é a mesma coisa. Aleluia. A igreja é um edifício, é um prédio, é uma construção. E numa construção tem várias equipes. Tem os serralheiros, tem os carpinteiros, tem os pedreiros, tem os serventes, e aí vai. Não se faz um edifício só com carpinteiro, não dá nem para começar. Então, a igreja é a mesma coisa, é um edifício e que tem várias equipes para atuar em várias áreas. Por isso, nós criamos o ID. O ID nos ajuda a organizarmos em equipes. Nós já temos mais de 50% do ID andado. Nós estamos bem na frente. Mas ainda o ID nos levará a... Sim, pode sentar, porque eu estou pregando para a gente em pé. Muito obrigado. Então, o ID, ele nos ajuda cada dia a criar equipes. Cada dia que passa, a gente vê uma área que está precisando. A gente reconhece uma área que precisa de gente para atuar ali. Então, através dessa mensagem, nós vimos que houve um processo que caminhou ao longo dos anos até chegar aqui. O projeto do ID não é um projeto de hoje, é um projeto eterno. Você vai descobrir na Bíblia que ele está no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Nós queremos o apoio de vocês. Cada irmão, cada irmã, você é útil nesse ministério. Você vai servir a Deus em alguma área nessa grande construção que é a igreja, que está se erguendo para esperar Jesus Cristo voltar. Amém? Então, nós contamos com vocês. Como o pastor Valdivino disse, nós estamos trabalhando. Há 4 meses que nós estamos estudando o IT. E já estudando as várias matérias. Ontem nós tivemos aqui, foi tremendo. E o que aconteceu conosco dias atrás, a gente quer passar para vocês. Que aconteceu que ontem, que todos foram abençoados, nós queremos passar para todo mundo. Nós não queremos deixar ninguém de fora. Todos serão ensinados por Deus, através do ID e através da palavra. Nós não queremos nada sem a palavra. A palavra é a lâmpada, a palavra é a luz, a palavra é tudo. Sem ela, nada. Nós não queremos nada sem a palavra. Então, Deus abençoe a Igreja de Deus de Trindade Central. Nós estamos caminhando e nós vamos chegar bem na frente, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos todo envolvido em alguma área.
na edificação do corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. Nós não queremos que as pessoas entrem naquela porta e saem nessa. Nós queremos que elas entrem lá e permaneçam no corpo, permaneçam em Cristo, permaneçam em Deus. Para isso, a igreja está se estruturando. Aleluia. Deus abençoe. Posso. Que tarefa maravilhosa. Estão me autorizando a dar o término nessa noite. Aleluia. Então, vamos ficar em pé. Nosso agradecimento aos irmãos que vieram, nosso agradecimento aos irmãos que estão visitando, nossos amigos que estão também visitando. Volte a estar conosco. É uma alegria receber vocês aqui. Domingo que vem, nós retornaremos para a Santa Ceia do Senhor. Amém. Programação da semana vai continuar. Nós temos atividade a semana toda e a igreja não para. Ela vai estar em movimento até Jesus voltar. Amém. Meu Deus abençoe todos os irmãos, guarda eles agora no retorno para casa e que todos tenham uma noite de paz, uma semana abençoadas. Em nome de Jesus, nos guarde e nos livre de todo mal e que a graça do Senhor e o amor do Senhor seja com todos nós, agora e para sempre. Está encerrado esse grande